Fala, garoto. Bom, vamos aqui para a primeira videoaula do canal. Vamos fazer uma videoaula sobre síntese proteica de um aluno feito para outro aluno. Aqui a síntese proteica, primeiro a gente tem que fazer uma análise da palavra. A palavra síntese. Síntese vem de produzir, fazer. Então, vamos produzir alguma coisa. Proteica, a gente já lembra de proteínas. Então, produzir proteínas. A partir de como? Como que isso acontece? A gente vai ter aqui o núcleo, e o nosso núcleo vai ter o DNA todo nele. O DNA é a informação do que nós somos. O DNA está sendo representado por essas duas fitinhas, que ele vai representar tudo que nós somos, tudo que a gente é, a partir de informações em bases nitrogenadas, ou seja, adenina, timina, guanina, citosina, onde entre adenina e timina temos 2 ligações de hidrogênio, entre guanina e citosina temos 3 ligações de hidrogênio. E a gente vem cá no nosso núcleo, entra uma enzima chamada RNA polimerase, porque o DNA ele está na sua forma de DNA, não tem como ele sair do núcleo como DNA, precisa sair como outra molécula, tem que sair como um RNA. No RNA, esse daqui a gente tem as bases nitrogenadas do DNA. Opa, DNA. Para a gente converter isso para RNA, a gente vai ter que fazer uma simples alteração. Ainda vamos ter adenina, ainda vamos ter a guanina, a citosina, mas em vez da timina, vamos ter uracila e as mesmas ligações de hidrogênio. Nesse núcleo, no DNA, entra uma enzima chamada RNA polimerase, onde ele vai transcrever o DNA em RNA. Então, essa primeira fase, a gente chama de, vamos escrever aqui, ó, primeira fase, chamamos de fase de transcrição. Ele vai ler o DNA e converter ele para RNA. Posto essa transcrição, a gente vai formar o RNA. Quando a gente fez a fita do RNA, o RNA é uma fita simples. E na sua conjuntura, ele vai ter algumas partes nele que não são de interesse. Então, ele sai RNA em maturo e ele vai virar RNA maturo. Então, de RNA imaturo, vamos escrever aqui, imaturo, ele tem que se converter para RNA maturo ou maduro. Vou escrever maduro que é mais bonitinho. Maduro. Nessa conversão, nosso RNA imaturo ele é composto por introns e exons. Nessa mudança, ele vai jogar os introns fora, então a gente descarta os introns e deixa apenas os exons. Pronto, a gente já tem a nossa fita de RNA. Nossa fita de RNA está pronta e vai sair do núcleo. Quando ela sai do núcleo, ela seguia em direção a um ribossomo. O ribossomo está sendo representado por essa fitinha, por esse pontinho laranjado. Vamos escrever aqui, ó, ribossomo. O ribossomo pega essa fita de RNA e começa a segunda fase, no caso, que é a fase da leitura. Então, vamos escrever leitura. Nessa fase, ele vai pegar o RNA mensageiro que saiu dentro do núcleo, essa fita que a gente chama de RNA mensageiro, pois ela carrega a informação desejada. Quando ele se ligar ao ribossomo, vamos fazer o ribossomo aqui em cima. Vamos desenhar o ribossomo aqui em cima. Vai entrar uma fita, aquela fita de RNA. Vamos fazer uma reta, para ficar mais bonitinha. Fazer uma fita de um RNA que entra dentro do ribossomo. Nisso, a gente vai ter o RNA transportador, que vai atuar trazendo os nucleotídeos, RNA, trazendo os aminoácidos, no caso, transportador. Que vai acontecer mais ou menos assim. A gente vai ter a nossa fitinha, por exemplo. Vai ser A, U, G, 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 A, T, C. E ele vai ler isso. Quando ele for ler, ele vai trazer o anticódon. Ele vai trazer a fita que lê aqui. Por exemplo, o G, ele vai trazer o C, o A e o U. Esse U, A, C, ele tem que ter algum aminoácido nele, pois ele vai trazer assim, mais ou menos dessa forma que
que vai vir o RNA transportador. E aqui vai ter o aminoácido, colocar AA de aminoácido. O AUG, se eu não me engano, é a valina, pois ele chama start códon. Ele vai ser o códon de início para começar a leitura. Posteriormente a isso, depois de juntar vários aminoácidos, eles vão começar a se ligar por ligações peptídicas. Então, os aminoácidos se ligam por ligações peptídicas. Após essa montagem do aminoácido, essa polimerização do aminoácido, que é colocar vários aminoácidos em sequência, eles vão começar a se condensar em uma maneira 3D que vai produzir a nossa proteína. Então, de maneira mais simplória, a gente tem o nosso DNA, que vai estar aqui, entra o RNA polimerase, converte esse DNA, transcreve esse DNA desse DNA para RNA. O RNA ele se matura, ele joga os introns fora e ficam apenas com os exons. Esses exons se permutam, propiciando a formação de mais de uma proteína formada por uma mesma fita de gene. Após essa fita de gene ser formada, é formado o RNA mensageiro, que sai de dentro do núcleo e se liga no ribossomo. No ribossomo, a gente vai ter o RNA mensageiro sendo lido pelo ribossomo, trazendo o RNA transportador, que vai estar lendo com anticódons. Isso aqui é um anticódon, e a partir dessa leitura ele vai enfileirando os aminoácidos, ou seja, vai ficar uma bolinha aqui, que vai ficar ligado com uma bolinha aqui, que está ligado em outra bolinha aqui, de 3 em 3 vai trazendo um aminoácido. E depois vai ter um códon que vai estar falando, uma trinca no caso, vai estar falando que ali para essa leitura. Aí esses aminoácidos começam a se deformar por conta dessas interações de ligações de hidrogênio e formam uma proteína. E assim é feita a síntese proteica, que vai expressar as características do nosso corpo. Então, gente, foi essa aula, foi uma aula rápida. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa nos comentários dicas para melhora. E se não gostou da aula, quer que regrave ou quer que retome algum conteúdo que não foi abordado, deixe nos comentários. Estamos lendo todos. Muito obrigado e até a próxima.